Em 1944, os aliados faziam piada, o dia em que a cobra fumar, o Brasil entra na guerra. Um ano depois, nas montanhas congeladas da Itália, essa piada voltou como ameaça. Soldados brasileiros, muitos deles negros, pobres, esquecidos em casa, atravessaram campos minados, escalaram uma fortaleza de aço e quebraram uma linha que nem americanos, nem britânicos tinham conseguido tomar. Ali, em Monte Castelo, não nasceu só a lenda da cobra fumando. Nasceu o Brasil que hoje lidera missões de paz da ONU e disputa espaço com as grandes potências. Essa é a história que quase ninguém te contou, e que você precisava ouvir antes que ela fosse apagada de vez. No final de 1944, o mundo já estava cansado de guerra. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética carregavam o peso principal do fronte europeu. E do outro lado do Atlântico, o Brasil ainda era visto como um coadjuvante exótico, tropical, agrícola, sem tradição em guerra moderna. A frase era repetida com desdém: o dia em que a cobra fumar, o Brasil entra na guerra. Em outras palavras, isso nunca vai acontecer. A resposta brasileira veio no peito dos soldados, um pet, um símbolo, uma cobra verde fumando um cachimbo. Eles assumiram a piada e transformaram numa ameaça silenciosa. Antes de continuar, me conta. Você já ouviu essa história na escola? Sim ou não? Deixa nos comentários, porque eu quero saber se isso também foi apagado do que te ensinaram sobre o Brasil. O destino dos cobras fumantes era um dos lugares mais difíceis de toda a Segunda Guerra, a chamada Gothic Line. O marechal alemão Kesselring transformou os Apeninos italianos numa fortaleza quase impossível de atravessar. Imagine uma cadeia de montanhas íngremes, cheias de neve e lama, cortada por vales estreitos, e, sobre isso, camadas e mais camadas de concreto, metralhadoras, arame farpado e campos minados. Era como tentar invadir um castelo medieval vertical, com armas modernas apontadas para cada trilha de cabra. Kesselring usava a própria natureza como arma. Terreno alto para ver e atirar em quem subia. Clima de inverno para travar tanques e aviões. Defesas em profundidade, linha atrás de linha, para ir moendo qualquer ataque frontal. Não à toa, essa campanha até hoje é estudada em escolas militares brasileiras. Porque ali o Brasil aprendeu, na marra, que vencer num terreno impossível exige muito mais do que equipamento bom. Exige leitura de terreno, adaptação, resiliência emocional. Quando a FEB chegou à Itália, o desafio não era só o inimigo. Era também o próprio improviso do Brasil. Uniformes pensados para clima tropical enfrentando neve. Soldados que nunca tinham visto montanhas daquela forma sendo jogados num dos frontes mais complexos da guerra. Antes da vitória, vieram as tentativas que deram errado. Ataques aliados, inclusive com participação brasileira, esmagados por metralhadoras alemãs bem posicionadas. Tanques atolados na lama ou travados pelo terreno íngreme. Artilharia que, às vezes, não conseguia acertar o alto das cristas com precisão. Cada recuo alimentava o preconceito. Brasileiro não aguenta. Mas ali nasceu algo que hoje faz parte da doutrina de unidade de elite como o BOP. A ideia de que derrota não é o fim, é parte do treinamento. O que você apanha? Se a FEB não tinha o melhor equipamento, ela tinha algo que o alemão subestimou. O jeitinho brasileiro. Só que aqui, jeitinho não era atalho. Era engenharia de sobrevivência. Soldados embrulhavam as botas com panos, sacos e até pedaços de lona para criar tração na neve e não congelar os pés. Caixotes quebrados viravam trenós improvisados para levar munição e comida morro acima. Rádios eram consertados com peças de equipamentos alemães capturados. Italianos ensinaram rotas de mula, e as mulas viraram cavalaria brasileira nas montanhas. Reorganiza, aprende e volta mais perigoso. Guerra de verdade. Não são soldados para a campanha de montanha. Se isso te lembra o jeito que o Brasil hoje cria startups com orçamento minúsculo, ou improvisa soluções em hospitais públicos, não é coincidência. A mesma mentalidade que improvisou na neve italiana é a que, décadas depois, transformou gambiarra em inovação em oficinas, favelas, universidades e empresas. O jeitinho, bem usado, não é só dar um jeito. É recusar a ideia de que a falta de recursos é o fim da conversa. Repara na imagem que você está vendo. Quem está na frente? Um soldado negro,
avançando na direção do bunker, sob fogo pesado. Isso não é um detalhe estético. É um símbolo de algo profundo, a presença negra na linha de frente da FEB. Em uma época em que muitos exércitos do mundo ainda segregavam suas tropas, a FEB levou para a Itália uma mistura de brasileiros. Negros, brancos, filhos de imigrantes, indígenas, gente do interior, gente das capitais. Muitos afro-brasileiros eram colocados nas funções mais perigosas: patrulhas, reconhecimentos, desminagem. E mesmo assim, ali, no fogo cruzado, eles provaram coragem, liderança e competência que, por muito tempo, o próprio Brasil negou a eles em casa. Há relatos de cabos e sargentos negros liderando grupos em campos minados, guiando companheiros sob chuva de balas, voltando feridos, mas vivos, com boa parte do pelotão. Eles voltaram para um país ainda racista, ainda desigual, mas trouxeram na bagagem algo que ninguém podia tirar: a experiência concreta de ter sido reconhecido como herói em combate, lado a lado com qualquer outro brasileiro. Essa memória virou semente silenciosa de luta por direitos civis, décadas antes de muita coisa começar a mudar oficialmente. Se essa parte da história nunca apareceu no seu livro de história, manda esse vídeo para alguém que ainda acha que o brasileiro negro nunca teve papel central nas grandes decisões do mundo. Música sobe, mais épica, usar a pintura como base da sequência. Depois de tentativas fracassadas, estudo de terreno e muitas noites mal dormidas, veio o dia do ataque final a Monte Castelo. Não era só mais um ataque. Era uma questão de honra, para os aliados e, principalmente, para os brasileiros. Preparação. Na véspera, patrulhas brasileiras percorreram trilhas quase invisíveis, usadas por pastores e moradores locais. Engenheiros estudaram por onde abrir passagem no arame farpado, onde colocar cargas explosivas, como usar a própria curvatura do terreno para se aproximar sem ser visto. Antes do amanhecer, teve reza, teve silêncio, teve aquele tipo de medo que só existe quando você sabe que pode não ver o dia seguinte, e mesmo assim vai. O avanço. Zono soldado da pintura, efeitos de som de metralhadora, explosões baixas. Quando a artilharia começou a bater nas posições alemãs, os soldados avançaram. Cada passo podia ser uma mina. Cada pedra podia esconder um ninho de metralhadora. E ainda assim, eles foram. Relatos falam de gritos ecoando no meio do caos. A cobra vai fumar. Um lema que era ao mesmo tempo desafio, ironia com o passado e promessa de que eles não voltariam dali sem resultado. Engenharia mais grito. Não foi só bravata. Enquanto a infantaria avançava, os sapadores, os engenheiros de combate, cortavam arame farpado, abriam brechas em obstáculos, marcavam áreas seguras no meio de campos minados, tudo sob fogo inimigo. Era coragem aliada a cálculo. Era o coração do soldado caminhando junto com a cabeça do engenheiro. A quebra da linha. Quando Monte Castelo finalmente caiu, algo maior do que um cume foi conquistado. A partir dali, a Gothic Line começou a se desfazer. Uma posição considerada quase intransponível tinha sido tomada, e entre os que fincaram bandeira lá em cima, estavam os brasileiros. A história podia ter parado aí, como um capítulo bonito de bravura na Segunda Guerra. Mas Monte Castelo não foi um ponto final, foi um ponto de partida. Em 1945, a participação brasileira na guerra ajudou o país a conquistar um lugar na mesa das nações que iam redesenhar o mundo. Décadas depois, esse capital simbólico se transformou em liderança real em operações de paz da ONU. Do Haiti a missões na África e no Oriente Médio, o Brasil passou a ser chamado não só pela força militar, mas por um jeito próprio de fazer estabilização. Entrar nas comunidades. Dialogar. Entender cultura local. Combinar firmeza com respeito. É o eco da FEB, adaptável, próximo do povo, capaz de operar em ambientes caóticos sem perder a humanidade. Então por que, em 2026, essa história é tão importante? Porque quando a gente esquece que já enfrentou e derrotou uma das faces mais explícitas da tirania, o nazismo, a gente fica mais vulnerável às tiranias modernas, que chegam sorrindo, de terno, de jaleco, até de avatar digital. A FEB mostra 3 coisas que o Brasil não pode esquecer. Que diversidade é força, não fraqueza. Que improvisar é criar, não só remendar.
E que diplomacia firme nasce de quem já viu de perto o que acontece quando a tirania vence. Relembrar Monte Castelo não é saudosismo. É um ato de defesa. É dizer pro mundo, e para nós mesmos, que o Brasil não é só meme, escândalo e caos político. É um país que já colocou sangue na neve da Europa para que a palavra liberdade continuasse a ter sentido. Se você acredita que o Brasil é muito mais do que costumam te mostrar, esse pedaço da história é seu. Deixa o like, se inscreve no canal, principalmente, compartilha este vídeo com alguém que ainda acha que o Brasil nunca fez nada grande lá fora. Porque a cobra não só fumou, ela ainda está aqui, lembrando a gente de que a liberdade precisa ser defendida todo dia. A gente se vê no próximo capítulo da história que ninguém te contou.